ok? Então, o produto 2, ele estava bem melhor que o produto 1 de vocês, parabéns. Pouquíssimos erros, então as notas foram muito boas, tá bom? Então, parabéns para todos, mas ainda algumas questões que vocês devem se lembrar. A quantidade de páginas, eu fiquei preocupada com alguns trabalhos que não estão com o mínimo de páginas exigidos, tá bom? Lembrando que se você vai fazer um artigo científico, o seu trabalho ele vai ter entre 15 e 25 páginas. E você vai contar essas páginas de onde? A partir da sua introdução até o final da sua conclusão. Então, é de se esperar que lá pelo produto 2, você já tivesse ali entre 10 e 12 páginas, ok? Então, algumas pessoas eu fiquei preocupada. Isso mesmo, Paulo, eu fiquei preocupada. Então, para o produto 2, você já deveria ter ali entre 10 e 12 páginas. Se você vai fazer monografia, você tem que ter no mínimo 30 páginas, ok? 30 páginas, da introdução até a conclusão, 30 páginas. Então, se você me entregou o produto 2, você tem que ter ali entre 20 e 22 páginas. Então, eu fiquei preocupada com relação a isso. Lembrando que o número de páginas é requisito obrigatório, tá bom? Se você não atingir o número de páginas, você está automaticamente reprovado. Tá bom? Por mais que o seu trabalho esteja fantástico, não atingiu o número de páginas, é reprovação. O que você vai fazer? Ler mais, tá bom? Ler mais, procurar mais doutrinadores. Não adianta. Se com o que você tem até agora você não conseguiu esse número de páginas, está precisando procurar outros doutrinadores, ok? Infelizmente. Então, cuidado, eu estou avisando isso porque semestre passado nós tivemos um problema com uma aluna que não teve o número mínimo de páginas e ela foi reprovada. Tá? E eu não quero que isso aconteça esse semestre, ok? Então, atenção ao número de páginas. Outra coisa que eu observei muito foi erro de português, tá? Isso é muito comum, gente. Todos nós, todos eu me incluo, todo mundo, na hora que vai escrever, pensa muito mais rápido do que a forma como escreve. Isso é geral. Então, às vezes, as nossas frases ficam truncadas, tá bom? Então, é super importante que você peça para alguém ler o seu trabalho. Professor, eu não tenho ninguém para ler meu trabalho, mas você tem condições de pagar um corretor? Se tiver, me manda um e-mail que eu vou indicar uma pessoa, é a pressa mesmo, a Gésio. Eu vou indicar uma pessoa para corrigir o seu TCC, que cobra um preço razoável, que é a professora Isolda, tá bom? Ela faz essa correção de normas de ABNT, de correção ortográfica, tá bom? Então, eu passo o e-mail dela para quem tiver interesse e tiver condições financeiras de pagar um corretor, ok? Professor, eu não tenho, então você vai ter que pedir para alguém ler seu trabalho, tá? Alguém vai ter que ler o seu trabalho e entender o que você está falando. De preferência, alguém que não seja do direito. Porque o seu trabalho, ele tem de ser inteligível, não é? Qualquer pessoa pode ler o seu trabalho e entender o seu trabalho. Então, se você coloca o seu trabalho para uma pessoa que é de outra área ler, ou que não é do direito, não fez faculdade, não tem problema nenhum. Mas uma pessoa que leia o seu trabalho e entenda, significa que o seu trabalho está legal. Tá bom? Então, isso mesmo, Maria. A professora Isolda está corrigindo da Maria e o trabalho da Maria está ficando muito bom. Ok? Então, quem tiver condições financeiras de pagar alguém para fazer essa correção é super importante. Eu tenho o meu corretor. Meu marido, ele é o meu corretor. Tudo que eu escrevo, eu passo para ele ler.
E aí ele fala, olha, isso aqui eu não entendi, isso aqui eu acho que você tem que escrever de outra forma, que está confuso. Então, é importante, ó, aqui você errou o português, errou a vírgula. Então, desculpa. Então, é sempre importante você pedir para alguém ler o seu trabalho. Tá? Eu achei muitos erros de português na hora que eu estava lendo. Alguns colegas eu fiz comentário, olha, cuidado com o português, tem frases truncadas. Outra coisa, falando em frases truncadas, parágrafos. Pessoal, cuidado com os parágrafos. Os parágrafos, eles devem ter entre 3 e 5 frases. Tem muita gente fazendo um parágrafo com uma frase só. Isso não existe. Tá bom? Faça frases mais curtas. Ok? Faça frases mais curtas. Ah, professor, então o que eu faço? Junta suas frases, ué. Reorganiza os seus parágrafos. Você está lá fazendo numa folha 10 parágrafos, faça só 3. Tá bom? Junte as frases que têm conexão, tá bom? Faça parágrafos assim. Ok? Alguém gostaria que eu corrigisse? Larissa fez uma pergunta aqui. A senhora sabe quanto é mais ou menos? Larissa, não sei, tá? Eu indiquei semestre passado uma moça que fez a correção do meu TCC, da minha dissertação. Na época, ela não fez correção de normas da ABNT, ela só fez correção de ortografia mesmo, português, tá? Na época, ela me cobrou R$ 5 a página, tá? Mas eu posso te passar o contato da professora Isolda, Larissa, e aí você conversa com ela, tá? Porque às vezes ela faz um preço melhor, já que é um TCC, não é uma dissertação, tá bom? Eu passo, mas eu não sei o valor, porque nós também não entramos nessa seara, porque isso aí é do profissional. Mas na época que eu paguei a minha, eu paguei nessa faixa de R$ 5 a folha, tá bom? R$ 5 a folha, tá? Mas aí eu te passo o contato da professora Isolda e você entra em contato com ela e conversa, negocia, tá? Tudo é negociar. Alguém gostaria... mas aí você vê R$ 5 por folha, não é? Vai depender da quantidade de folhas. Se você escrever 100 folhas, R$ 500. Professora, Oi? a senhora tinha enviado um e-mail para mim falando da minha tentativa de monografia, né? Que ficou com poucas páginas. Quem está falando? É o Paulo. Paulo. Paulo, na verdade, o seu pouca página você tem que transformar num artigo. Isso, aí eu queria saber da senhora, assim, tipo, se vai haver algum problema na correção, na última correção, né, na correção final do produto, porque eu comecei com uma monografia, eu vou mudar para um artigo, tem algum Não, não favor? fica. Não fica. Você só vai adequar o seu trabalho, então, todinho para o Hum, template da monografia do artigo científico, uhum, fazer as conclusões e entregar no produto 3 agora, conclusão e referências bibliográficas. Tá tá, beleza, bom? então. Uhum. Tá? Então, a Carol está perguntando aqui a quantidade de páginas mínimas. 30 páginas para uma monografia, mas você conta isso a partir da introdução, tá bom? Então, lá da introdução, você começa a contar. 1, 2, 3, chegou lá no final, na última página da conclusão, tem que ter no mínimo 30 páginas. Gente, não está conseguindo fazer 30 páginas? Transforme num artigo, agora é a hora, tá bom? Transforme num artigo, mude um pouquinho o foco, tá, do seu trabalho, mude um pouquinho e transforme num artigo. É muito mais garantido você atingir o número mínimo, o número permitido de páginas lá do artigo e conseguir apresentar o seu trabalho do que não conseguir, tá? Outra coisa que eu tinha comentado com vocês era em relação à publicação do artigo, não era o artigo na nossa revista? Talvez para esse semestre não dê tempo
ok? Porque nós não conseguimos, a organização da revista não nos passou ainda o cronograma da data da submissão dos artigos, tá bom? Então, isso é provável que fique para o semestre que vem. Mas, mesmo assim, se você, depois de apresentar o seu trabalho, tirar uma nota boa, acha que o seu trabalho ele tem condições de ser publicado, me avisa que eu vou distribuir para você o cronograma da nossa revista de Ciências Sociais do Uniceplac para você publicar. Isso vale pontos para mestrado, tá bom? Isso vai para o seu currículo Lattes, publicação. Então, é muito interessante, tá bom? Mas, no mais, continue e se prepare para as defesas de TCC. Então, eu prefiro que você está com dificuldade de escrever 30 páginas, reduza, então, seu trabalho para um artigo científico de 15 a 25 páginas, faça um artigo científico legal, tá? Do que tentar 30 páginas e não fazer um trabalho bacana, tá? Professor, e aquela relação entre grupo de pesquisa e TCC? Não me lembro bem, mas tinha algo assim, se fazia ou não. A senhora ficou de bem? Então, conversei com o professor Perdigão. Os grupos de pesquisa, eles estão suspensos. Então, não vai ter esse semestre, tá? Na verdade, se você participou de grupo de pesquisa, isso vai contar lá no seu currículo Lattes. Conta pontos. Tudo que você faz de pesquisa conta pontos para um mestrado, para um doutorado. Então, você tem que colocar lá no seu currículo Lattes. Tá? Você está nesse semestre, mas eles não estão suspensos? Sim. É para o semestre que vem, não é? Entendi. Mas não vai ter, tá? Ô, Fernanda, você participar de grupo de pesquisa e ficar isenta da apresentação do TCC, tá? Porque você também vocês não produziram nada ainda, não é? Vocês não, para publicação ainda, ou já? Porque cada caso é um caso, não é? Tá? Apresentação é o de menos, sim. Disso, Esther. O artigo, ele é de 15 a 25 páginas. Esther, quem é você? Provavelmente, Fernanda, essa publicação vocês vão tentar lá na revista, tá? Tá bom? Vocês vão para tentar publicar na revista. Eu também vou tentar publicar um na revista. Esther. Tá. Você é quem? É a Érica. Tá, Esther. Érica Machado Fonseca. Érica Paula. Érica, que susto que você faz agora comigo. Maria, aí o seu caso, nós vamos conversar com o seu orientador, tá bom? Talvez você tenha que reduzir um pouquinho, tá? Não, não pode. Senão ele vai ficar muito grande. Um artigo com mais de 25 páginas, ele fica cansativo, tá? Vamos lá, então. Feitas essas considerações iniciais, alguém gostaria que eu compartilhasse com os colegas as correções do seu produto 2? Larissa, vamos lá, o da Larissa. Larissa Neri. Vamos lá, o da Larissa. Vou compartilhar aqui, tá bom, Larissa, com vocês? Conseguem ver?
Então, esse aqui é o trabalho da Larissa, responsabilidade penal da pessoa. Larissa, não esquece, tá? De colocar aqui a titulação do seu orientador, tá bom? O professor Enedino, ele é doutor, tá? Ok? Não esquece de colocar. Gente, professor adora ser chamado pelo título, tá? Então, é o ego, é o nosso ego. Beleza? Isso aqui você vai preencher depois, ótimo. Professor doutor, beleza? Aqui você for fazer, não é? Os agradecimentos. Resumo. Eu marquei de muitas pessoas, é o resumo, a quantidade de palavras que o seu resumo precisa ter. Ok? Lembre, quanto tem menos palavras, eu marquei, olha, seu resumo tem que ter entre 250 e 500 palavras, então você precisa aumentar um pouquinho, tá bom? Quem fez artigo científico, o resumo é menor, então é de 150 palavras. É porque aqui, Larissa, eu estou olhando o seu, não o que eu mandei para você, tá bom? Estou mandando o seu para falar para os colegas os erros, tá bom? Então, corrigir os artigos, tá bom? A quantidade de palavras. Se você for usar lista de tabelas, não é? Aqui os códigos. Lembrando, ordem alfabética, tá bom? Ordem alfabética. Vamos aqui. Um errinho aqui no trabalho, no sumário da Larissa. Por quê? O que vocês percebem que está errado no trabalho da Larissa? Primeiro, Larissa, você precisa colocar os seus tópicos alinhados à margem. Combinado? Alinhados à margem. O título é em caixa alta e negrita. O subtítulo, ele precisa ser em caixa baixa, mas também em negrito, tá bom? Então, o seu 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.1, ele também precisa ser em negrito. E tudo, galera, precisa ser rente à margem. Combinado? Ok? Ó, e cuidado, que ele tá aparecendo aqui azul, e não é azul, ok? Ele é preto. Lembrando, a nossa cor é preta, nós usamos a cor preta. Colorido apenas para imagens. E sem o sublinhado, tá bom? Cuidado. A Carol Professora, Oi. é só porque ele fica azul, eu não coloquei azul. Eu acho que ele fica azul porque vira tipo link. Aí se a senhora clicar, ele Isso. vai pro... Sim, sim. Aí o que você vai fazer? Você vai selecionar tudo, você vai lá na cor, cor preta, vai lá no sublinhado e tira o sublinhado. Ele continua como se fosse um hiperlink, mas preto. Tá bom? Entendi. Tá? Eu sei porque você fez o sumário automático, não é? Foi. Foi, então por isso que ele fica dessa forma, mas depois é só formatar, que ele fica arrumadinho, tá? Da forma que a ABNT exige, tá? Aí a Carol, professora, temos um problema. Eu acho que é comum entre diversos alunos. A formatação. Sim. Porque quando eu te mando, eu mando tudo formatado da forma que a senhora pediu. Mas toda vez a senhora fala que a formatação está errada. Será que não é o Word que é diferente? Provavelmente. Tá bom? Provavelmente. É o Word que você está usando que é diferente do meu. Ok? Tá bom? Na pior das hipóteses, você acha, professora, eu acho que o nosso Word é diferente, você me manda a versão em Word e me manda a versão em PDF. Que aí eu posso corrigir. Ok. Então, o terceiro produto eu vou mandar assim. Manda os dois, tá bom? Em Word e em PDF. Ok. Tá bom? Porque aí nós vemos essa questão da formatação. Beleza? Então, cuidado, vocês precisam arrumar. Se você estiver fazendo o sumário automático, formatar para que ele fique
na cor, que é obrigatória, tá bom? Introdução vai fazer no final do trabalho, sem problema nenhum. Começou. Olha só. Olha esse parágrafo aqui da Larissa. É um parágrafo, uma frase. Podemos fazer isso? Não. Ainda que a Larissa queira dar destaque para essa frase, não podemos fazer isso num texto científico, tá bom? Então, nós vamos juntar, tá? Pode juntar e colocar junto aqui no final, tá? O que que nós temos? Eu falei isso muito na aula de ontem para os alunos de TCC1, porque nós estávamos discutindo temas e tudo. O que que nós temos de pensar aqui no nosso trabalho científico? Que o nosso trabalho ele deve ser imparcial. Então, quanto mais imparcial você for no seu trabalho científico, melhor ele vai ficar. Então, vamos evitar frases do tipo o excelentíssimo doutrinador, o melhor doutrinador de todos os tempos, o fulaninho que é o suprassumo do direito penal. Então, vamos evitar esse tipo de adjetivação. Tá? Vamos tentar ser o mais imparcial possível. Tá? Então, essa nova onda que nós estamos vivendo pode juntar, tá, Larissa? Aqui no fim do parágrafo. Vamos fazer parágrafos de 3 a 5 frases, beleza? Então, a Larissa, ela fez uma breve introdução do que ela vai tratar. Então, sempre que você começar um tópico, você tem que fazer uma introdução desse tópico. Aí ela falou um breve histórico da internet. Lembrando que a Larissa, ela está fazendo citação numérica, que é essa aqui, ó. Tá? Essa que faz a notinha de rodapé. Tá? Então, lá no final do trabalho da Larissa, quando ela já tiver com toda a correção pronta, tiver pronta para fazer o depósito, ela vai fazer a organização das referências, tá bom? É a última coisa, depois da introdução, depois da conclusão, depois das últimas revisões do orientador, depois da minha última revisão aqui da formatação, a Larissa vai fazer a correção das notas, das referências bibliográficas dela aqui no corpo do texto, tá bom? Mas isso só vale para quem está fazendo nota de rodapé. São pouquíssimos alunos, ok? A maioria está usando o sistema AutorData, que é aquele que fica entre parênteses, tá bom? Que é mais fácil. A Larissa optou pelo mais difícil. Tá? Então, ela vem, fala aqui, bacana, palavras em outro idioma que não o português, em itálico, tá? Aí a Larissa me manda um negócio desse aqui, gente, o que eu faço com ela? O que eu faço com ela? Tá? Já tem que estar pronto, Larissa. Aí a Larissa continua. Uma questão que envolve nota de rodapé. Alguns alunos estão com problema para fazer a nota de rodapé. A nota de rodapé, o nome já diz, ela é no rodapé. Não está mostrando o TCC, Maria? Vocês não estão vendo o TCC, não? Maria, vai lá em pessoas e veja que tem um... Você deve ter deixado preso em mim, tá? Só em mim. Vai lá em pessoas, você vai ver que tem a minha apresentação. E aí você vai conseguir ver, tá? Você deve ter marcado para ficar fixo em mim, tá? Alguns alunos estão com problema para fazer a nota de rodapé. A nota de rodapé, o nome já diz, ela é no rodapé. Ela não é no final da sua página. Porque às vezes o aluno fica com dificuldade para fazer a nota de rodapé, e aí o que ele faz? Lá no finalzinho da página dele, ele coloca uma linha, coloca o númerozinho e escreve isso. Não é nota de rodapé, tá bom? Na hora que você mexe no seu trabalho, isso bagunça tudo.
Então, você tem que ir lá e inserir, lá você vai em referências, lá no Word, inserir nota de rodapé, para ele aparecer a nota de rodapé. Tá com dificuldade de fazer? Entre em contato comigo, professor, olha, eu não sei mexer, eu não tenho computador em casa, eu não tenho o hábito de mexer no computador, eu tento fazer tudo pelo celular, agora com essa pandemia tá difícil, me ajuda? Ajudo, não tem problema nenhum. Entre em contato comigo, tá? Ó, chegamos aqui na página 18 da Larissa. Aí a Larissa fala, né, por fim, o legal, que ela está citando lá as hipóteses. No Brasil, e ela vai fazer a citação direta. Esse espaço, eu vi que muitos fizeram isso, tá? Esse espaço aqui, ele não existe. Ele tem um espaço, é só depois da citação direta. Então, esse espaço aqui, ó. Vamos voltar. Retomar aqui. Retomou? Tá vendo essa citação direta que a Larissa fez? Tá vendo que ela deixou um espaço em branco aqui? Antes da citação direta? Não tem. Tá bom? O espaço, ele é depois da citação. Então, essa citação, ela vai ficar junta aqui, tá bom? Sem o espaço. Lembrando, Larissa, do tamanho dos parágrafos, tá bom? Tamanho dos parágrafos. Eu já tinha comentado isso e vou falar de novo. Evitem. Professora, é que a norma diz que pode, que há critério do autor, se põe espaço ou não, antes e depois da citação. Eu não gosto, tá? Eu não gosto. Acho que fica feio, tá? Esteticamente feio. Eu falo também para vocês, olha, não faça muita citação direta, não é o tempo todo, é porque esteticamente fica feio. Toda citação direta que você faz recuo no seu trabalho fica cansativo. Não é que é feio, fica cansativa a leitura. Faz do jeito que o seu orientador prefere, tá bom? Olha só, evitem esse tipo de doutrina, tá? Por exemplo, esquematizado. Porque isso aqui é mais um manual do que uma doutrina. Tente procurar a doutrina, tá bom? Tente procurar os autores que o Lessa estudou para colocar isso, ok? Evitem, porque... Por que eu estou falando isso agora? Para você não receber lá na banca uma crítica por ter usado um manual ao invés de uma doutrina. Tá bom, pessoal? Isso vale para todo mundo. Então, quando você for apresentar o seu trabalho, prefira sempre a doutrina, nunca o manual. Beleza? Aí o trabalho, ó. Mais aqui, coisa que deixou em branco, não é? Fernando, no caso sou eu, né? E eu falo que é para tirar aquele espaço lá, então pode tirar. 3 aqui. Olha só, o trabalho da Larissa é uma monografia, ok? Se é uma monografia, cada título, então, 1, introdução, 2, a internet, 3, a responsabilidade penal da pessoa jurídica, tem que começar numa página nova. Então, o item 3, ele vai ter que quebrar a página, ele tem que começar na página 23, ok? Mas, professor, eu estou fazendo um artigo, preciso fazer isso? Não. No artigo, você continua na mesma página, tá bom? Lembrando sempre que tem um espaço simples antes e depois de cada tópico. Tópicos, subtópicos e subtítulos de tópicos. Tá bom? Então, você tem que quebrar a página se você estiver fazendo um trabalho que seja monografia. Se o seu trabalho é artigo, não.
Você segue direto. Na mesma página que acabou a introdução, começa o item 2. Na mesma página que acabou o item 2, você começa o item 3. Combinado? Sempre fazer uma introdução do seu capítulo. Nunca deixar esse texto solto, tá bom? Vocês vão ver que no trabalho de vocês eu coloquei tudo para cima. Porque esse trecho solto nós não deixamos, ok? Certinho aqui. Introdução, uma citação, beleza. Aqui você vai terminar, não é? As considerações finais e as referências. É isso. Seu trabalho está ótimo, Larissa, parabéns. Fazer só essas pequenas correções bobas, ok? E continuar, tá bom? E continuar agora para terminar e colocar as referências bibliográficas no final. Beleza? Mais alguém? Professora, Oi. só uma dúvida. No produto 3 era para enviar as referências também, né? Sim, agora é tudo, final. Então, mesmo que o meu seja a última coisa que eu vou fazer, porque era daquele jeito, já coloco as referências. Ah, a senhora tá falando peraí. da forma... Já entendi. Tá bom. Tá? Você vai colocar lá nas referências bibliográficas, lá no final. Tá? Todos os autores que você utilizou em ordem alfabética, nas regras da ABNT. Tá bom? Aí você vai colocar a formatação das suas notas de rodapé, essa que você vai fazer lá no finalzinho, tá? Quando você já tiver fazendo o depósito. Tá? No dia do depósito, você configura as suas notas de rodapé. A referência bibliográfica, não, essa você me manda antes. Que é aquela que vem no final, com o nome dos autores, tá bom? Tá? A Maria, eu fiz uma pequena introdução antes de cada tópico. Isso está certo? Certíssimo, tá? Certíssimo. Fernanda, lembra que te falei que está bem complicado encontrar doutrina atualizada sobre o meu tema? Eu encontrei algumas dissertações e tese e estou usando as partes de cada material que cabe do meu tema. Tem até um de graça. Ótimo! Use, tá bom? Fernanda, use e você vai citar a tese, tá? Lá na sua nota, na sua referência da citação, você vai usar o nome do autor da tese. Lá na sua referência bibliográfica, no final, você vai falar da tese, tá bom? Ótimo, use, é para usar mesmo. Tese, dissertações, tá bom? Veja quem ele está citando sobre o seu tema, veja se ele cita algum doutrinador mais recente, tá? E vai atrás desse doutrinador que ele cita, tá bom? Mas use mesmo, teses e dissertações servem para isso. Tá, então ótimo. Olha só o que você vai fazer. Então, você vai começar lá na sua introdução, você vai abrir, quando você for falar dos autores que você usa, você vai fazer essa menção que você se valeu muito de dissertações e teses, porque a doutrina, ela é antiga e não tem muita doutrina recente. Então, faça um parágrafo lá na sua introdução para avisar o leitor disso. Por quê? Porque senão, quando você chegar lá na banca, a primeira pergunta que eles vão fazer é: por que você está usando só autor de 2000? Por que você não usou doutrina mais recente? Tá bom? Então, você tem que fazer isso. Por que sua doutrina não é recente? Tá? Você está vendo aqui, você está usando o mais recente é de 2000, 20 anos de atraso. Então, é bom, lá na sua introdução, você já avisar o leitor. Olha, foi usado mais dissertações e teses, por isso, por aquilo. Tá bom? Isso vale para as outras pessoas também. Sim, tem que colocar, tá? Beleza? Tem que colocar isso. Mais alguém que gostaria de discutir ou que tem alguma dúvida sobre o produto 2? Que eu quero que vocês escrevam, tá? Não quero ficar aqui falando na cabeça de vocês, não. Eu quero que vocês escrevam. Maria, também só acho coisas antigas.
Ok, Maria, então escreva lá no seu trabalho, lá na introdução, a mesma coisa, que a doutrina utilizada, ela é antiga, porque nós não temos doutrinas recentes, mas que você se valeu de teses e teses e dissertações para complementar o seu trabalho, tá? Tá bom? E então, pessoal, é isso. Cuidado com os errinhos de português, tá? Quem quiser, então, o contato da professora Isolda, me manda um e-mail que eu passo o contato dela e você negocia com ela, tá? O valor da correção. Beleza, pessoal? Então, no mais, um beijo para todos. Boa resto de semana. E até semana que vem, quem tiver dúvidas. Beijo, boa escrita.